Gabriel, esse bebê, Senhor, que nasceu hoje, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. O Senhor trouxe à luz essa criança. Oramos para que cada vez mais o Teu temor cresça no coração do irmão Mateus e da irmã Fabiana, diante dessa missão tão nobre que vem da Tua soberana vontade, Senhor, que é ser pai e ser mãe. Essa função que, como todas as outras funções aqui na terra, precisa da sabedoria do alto. A família de José e Maria, na educação de Jesus, esteja no irmão Mateus e na irmã Fabiana, e na vida, Senhor, de todos os casais da nossa congregação. Que o amor seja o elo que une as famílias que estão sendo desintegradas e desestruturadas por Satanás. Satanás sabe, Senhor, como a perda do amor matrimonial, como a destruição de um casamento, às vezes afeta, Senhor, a mente da criança. E é por isso que ele tanto investe para tentar separar o que Deus uniu. Mas a Tua palavra diz: o que Deus uniu, não separe o homem, Pai, para a Tua glória. Por isso, Pai, nós oramos e pedimos que o Teu Espírito Santo gere amor em nossos corações. Não o amor carnal nem fingido que o mundo apresenta, mas um amor sincero, puro. O amor que nós aprendemos de Ti, Jesus, que não engana, que não se aproxima por interesse. O amor que vem do céu, que ama incondicionalmente. É esse amor que pedimos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa, Senhor Jesus, a irmã Osana. Enche ela do Teu amor, Senhor. Enche ela da Tua graça, do Teu perdão. Enche ela com a certeza da salvação. Que ela possa desfrutar da Tua santa presença nessa noite, Pai. Que o Senhor possa operar a cura na vida da irmã, para a glória do Teu santo nome, para que através da vida dela, Senhor, muitas pessoas possam conhecer o Teu santo evangelho, Senhor. Não foi por isso que Moisés orou, Senhor, para que o Senhor não afastasse a Sua presença daquele povo no deserto. Moisés disse: mas, ó Deus, o que dirão os demais povos do nosso povo, que o Senhor não teve forças para tirar um povo do Egito e levar à terra prometida? É isso que as outras nações dirão, Senhor, se esse povo perecer no deserto. E o Senhor atende o clamor de Moisés, por amor ao Seu santo nome. E Ele não aparta a Sua presença do Seu povo. Por isso nós pedimos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, não para a nossa glória, porque nós não temos e nem merecemos, mas para a honra e glória do Teu santo nome, nós pedimos, Pai, cura a irmã Osana, Senhor. Opera nela, Senhor, um milagre que só o Senhor pode operar. Para a honra e glória do Teu santo nome, para a propagação do Teu evangelho, Senhor. Que o Senhor nos conceda esse privilégio de passarmos mais momentos com verdadeiros cristãos aqui na terra.
Senhor, apresentamos a vida da mãe de José Altamirano, que está na UTI, Senhor. Ele que se batizou há pouco tempo. E nós sabemos, Senhor, que o batismo não salva, porque o teu servo João Batista disse: vão e produzam frutos dignos de arrependimento. E sem esses frutos dignos de arrependimento, o batismo não é salvífico. Nós sabemos disso, Senhor. Mas por graça e misericórdia, nós oramos pela vida do nosso amado irmão, pela vida da mãezinha dele, Senhor. Que o Senhor possa ser um socorro bem presente na vida dessa família. E que, através desse momento, o Senhor mostre ao nosso amado irmão a importância da verdadeira fé. Como a fé falsa nesses momentos, ela não pode ter proveito, pois ela não existe. Ela é uma realidade ilusória naqueles que a professam. Quando de fato eles precisam, ela não existe. Essa é a fé sem obras, ela é morta. Por isso que o irmão Tiago diz: que proveito tem essa fé? Nenhum. Por isso eu peço que o Senhor use este momento para trazer a verdadeira fé ao coração do nosso irmão, ao coração da mãezinha dele, Senhor. Que eles possam sentir a tua presença, Jesus, que é real. E é o que nós queremos sentir nessa noite, a tua presença. Todos nós chegamos aqui, Senhor, seduzidos pelo mundo, alguns atacados pelo mundo, outros encantados pelo mundo. E só o Senhor pode tirar essas astutas ciladas que Satanás já colocou nas nossas vidas para nos afastar do teu santo e primeiro amor. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Abrir os nossos olhos espirituais, tirar as escamas dos nossos olhos para nos fazer enxergar Jesus, como o Senhor fez com Saulo de Tarso. Opera em nós, Senhor, essa verdadeira conversão, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos continuar o Sermão do Monte, Mateus 5, verso 4. Vou abrir a Bíblia. Mateus 5, versículo 4. Nós vamos falar hoje sobre a segunda bem-aventurança. E hoje nós vamos ver o grande paradoxo, mais um grande paradoxo da vida cristã. A vida cristã ela é cheia de paradoxos. O significado dessa bem-aventurança, lendo à primeira vista, o Senhor Jesus quer dizer: felizes os infelizes, porque eles serão consolados. Então, isso é um paradoxo, é uma ideia contrária à opinião comum. Como podem ser felizes aqueles que estão apresentando um estado de infelicidade? Por isso que a vida cristã ela é cheia de paradoxos. O Senhor Jesus ele diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O Senhor Jesus diz que aquele que é grande no reino dos céus é pequeno aos olhos dos homens. Aquele que é grande aos olhos dos homens é pequeno ou nem existe no reino dos céus. Então, aqui nós vemos como a vida cristã é cheia de paradoxos, porque esse mundo está de cabeça para baixo. Nós vivemos num mundo em que jaz no maligno, onde os valores são invertidos.
O certo é tido como errado e o errado é tido como certo. Por isso que a cultura da Bíblia, a cultura do reino de Deus, os valores do reino dos céus vão em oposição aos valores do reino dos homens. Por exemplo, nós aprendemos na semana passada que bem-aventurados, a palavra bem-aventurado significa felizes, supremamente alegres, abençoados por Deus, são os pobres de espírito, são aqueles que reconhecem o seu estado de miserabilidade e por isso dependem de Deus para tudo. São aqueles que reconhecem as suas fraquezas, aqueles que reconhecem as suas misérias e por isso recorrem a Cristo e a sua graça para o suprimento de todas as suas necessidades. Esse é o feliz. Mas nós vivemos num mundo onde não é o humilde que é feliz, segundo os padrões mundanos. Por exemplo, um pobre em espírito, provavelmente ele não vai galgar um grande cargo numa empresa, pois ele não vai esconder as suas fraquezas e os seus defeitos. Ele não vai se impor, ele vai a si mesmo se humilhar. No reino dos homens, como é que você alcança a liderança no reino dos homens? Numa empresa, vamos citar um exemplo, numa multinacional. Você faz uma faculdade, você faz um mestrado, talvez você faz um doutorado, você entra nessa empresa, você é falso com outras pessoas, trapaceia outras pessoas, até você ir galgando uma posição de liderança, uma posição de chefia. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que no mundo, os governantes mundanos, eles agem dessa forma. Eles exercem autoridade pela força. Mas no reino dos céus, como Jesus Cristo disse que um verdadeiro líder se comporta, ele disse: aquele que dentre vós quiser ser o maior, seja o que serve, seja o menor. Porque no reino de Deus os valores são invertidos. Aonde foi que Deus forjou o maior homem nascido de mulher? No deserto, João Batista. Aonde foi que Deus forjou um dos maiores líderes do povo de Deus, Moisés? No deserto. Mostrando justamente isso, que no reino dos céus os valores são diferentes do reino dos homens. É por isso que aqui o Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurados são os pobres de espírito. Como é feliz aquele que não esconde, aquele que não veste uma máscara, aquele que reconhece a sua doença, pois ele pode recorrer ao remédio. Como é feliz aquele que reconhece que é um pecador, pois ele vem a Cristo como um Salvador. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós vimos na semana passada que essa bem-aventurança não é uma atitude externa, não é uma humilhação que você recebe de alguma circunstância, de alguma pessoa. A pobreza de espírito fala da atitude da pessoa para consigo mesma diante de Deus. É o que diz Lucas 18:14. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. E nós vemos que essa pobreza de espírito não fala de uma pobreza material, porém, o que mais concorre com Cristo no nosso coração é um Deus chamado Mamon.
o que mais rouba a suficiência de Cristo e a dependência de Cristo nas nossas vidas é o Deus chamado dinheiro. Você pode ver que quando você está numa condição em que você tem dinheiro nesse mundo, você é tentado a não orar para o suprimento das suas necessidades. Mas quando lhe falta esse recurso, você ora para que Jesus mande a provisão. Por isso que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque como é a mente de um rico? Quem já leu Lucas 12, do versículo 13 ao versículo 21? A parábola do rico insensato. Em que momento da vida aquele homem pensa em Deus? Vamos lá, Lucas 12. E o tempo está contra mim, já são 7h49. Salva-me, Senhor. Lucas 12. Eu vou ler a partir do verso 15. Lucas 12, 15. Porque a palavra grega que Mateus usa para descrever a pobreza de espírito aqui é a palavra que descreve o estado de maior pobreza que um ser humano possa experimentar. O maior exemplo dessa palavra é a figura de Lázaro, da história do rico e do Lázaro. De uma pessoa que depende de outra para o suprimento de todas as suas necessidades. E esse é o cristão. O cristão é aquele que aprendeu que sem Cristo ele nada pode fazer. Mas olha o que o dinheiro faz com o homem. O dinheiro faz com que o homem pense que ele pode fazer tudo sem Cristo. Lucas 12, 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que possui. Vocês perceberam como a cultura da Bíblia e do reino dos céus é diferente da cultura do reino dos homens? Aqui no mundo, você vale o quê? O que você tem. As pessoas te medem pelo quê? Pela família que você tem, ou que você veio, pelo carro que você dirige, pela roupa que você veste, pelo nível de instrução que você tem, pelo emprego que você tem. O mundo te mede dessa forma, o mundo te enxerga dessa forma. Mas Jesus já começa dizendo: acautelai-vos, comigo é diferente. A vida de um homem não consiste na abundância do bem que ele possui, ou seja, um homem não é medido pelas suas posses, o homem é medido pelo seu coração, porque o homem vê a aparência, mas Jesus vê o coração, e aquilo que é levado diante dos homens é abominação diante de Deus. Verso 16: e propôs-lhes uma parábola, dizendo, essa parábola, o que Jesus fez nessa parábola foi entrar na mente de um homem rico. Todo homem rico tem essa mente. Seja ele comerciante, seja ele empresário, seja ele funcionário público, a mente do rico é essa daqui. Verso 17. Verso 16. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então perceba, ele tinha uma propriedade e essa propriedade produziu com abundância. É como se você tem uma colheita ou como se você tem um comércio e em um determinado momento Deus manda uma provisão muito além do que você esperava e muito além do que você precisa. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Perceba, ele não é pobre em espírito.
É isso que Mamon faz. Ele rouba a dependência de Cristo no nosso coração. Ele não consulta a Deus. Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Será que nós não fazemos isso nas nossas vidas cotidianas? Farei isto. Vou fazer tal concurso. Vou abrir tal empresa. Vou colocar currículo em tal lugar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, a gente sempre tem que se lembrar da voz do pastor Nizam. Você orou? Por quê? Porque há caminhos que aos olhos do homem parecem ser as melhores opções de vida. Na versão King James. Que é a melhor opção de vida, a vida mais sossegada nessa terra. Mas no final, são caminhos de morte. Caminhos de morte. E disse, farei isto. Olha que coisa. Tem uma frase do pastor John Piper, onde ele diz, tem um card, acho que na nossa comunidade, é impressionante como muitas pessoas se dizem cristãs, mas não consultam a Cristo nas suas escolhas diárias. E disse, farei isto. Eu farei isto. Derribarei os meus celeiros. Perceba, em nenhum momento aqui ele está pensando em Deus. Em nenhum momento aqui Deus está sendo cogitado. Não é assim que acontece na maioria das vezes. Em tempos de prosperidade, esquecemos de Deus. Em tempos de adversidade, nos lembramos de Deus. Quando o negócio aperta, a gente se lembra de Deus. Quando o negócio folga, a gente esquece de Deus. E disse, farei isso, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, e os meus bens. Ele nem pensa no seu próximo. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ou seja, isso tudo é o que está acontecendo dentro dele. E ele não sabe que é Mamon, que é o dinheiro que está mandando no coração dele. É isso que o dinheiro fala ao meu e ao seu coração. Direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens. Quando Deus mandava o maná no deserto, ele não deixava que o povo recolhesse o maná para o outro dia. Por quê? Porque ele queria ensinar o povo a viver a cada dia o seu próprio mal. A depender do pão nosso de cada dia. Mas a nossa carne gosta de ter sobrando. E esse é o perigo. Porque isso nos leva a esquecer de Jesus. A não depender dele, a não consultar a ele. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males da vida humana. O amor ao dinheiro é a raiz. Está por detrás. E ali recolherei todas as minhas novidades e todos os meus bens, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Não é esse o plano de todo brasileiro? Ter um bom plano de aposentadoria? Não é esse o propósito de uma pessoa que é jovem? Esses dias meu pai me obrigou a contribuir no INSS. Quando eu fui ver, já chegou lá o boleto. Ô Jesus, perdoa. Pra que isso, meu Deus? Eu trabalho já há vários anos e nunca me preocupei com isso. Mas não é isso que todo mundo pensa. Fazer o pé de meia,
trabalhar, fazer uma boa aposentadoria. Meu irmão, do jeito que o mundo está, você acha que a gente tem tempo para fazer planos para o futuro? Você acha que vai existir aposentadoria? E se Jesus voltar? E se você morrer hoje? Com os poucos anos de vida que eu tenho, eu já vi inúmeros amigos da minha idade morrer. Imagine pensar em aposentadoria. E aí, o que a maioria das pessoas consegue quando se aposentam? Depressão. Eu conheço vários. Eu trabalho num lugar que a maioria dos moradores são idosos. E o que esses idosos ganham quando eles se aposentam é depressão. É enxergar que tudo aquilo, todo o propósito de vida deles, é como Salomão disse em Eclesiastes 1,14, foi como correr atrás do vento. Foi pura vaidade. E Deus só chegou diante dele quando já era tarde demais. Esse homem não se lembra de Deus, ele morre sem Deus, e Deus fala com ele no momento da sua morte, quando ele pensa que ele tinha conseguido tudo, ele descobre que ele perdeu tudo. Louco, olha que coisa, louco. Quem é que está chamando ele de louco? É Jesus. Então aqui não fala de uma atitude desrespeitosa, porque é Jesus que está falando. Louco. Você percebeu como o mundo é um grande hospício? Como a gente nasce numa família de loucos? O que meu pai e minha mãe querem para mim é isso aqui. O que seu pai e sua mãe querem para você é isso aqui. O que a sociedade espera de mim e de você, irmão, é isso aqui. Que a gente perca a nossa vida como loucos, trabalhando em busca do pão que perece, e que a gente chegue no final da vida sem ter se preparado para a eternidade. É como um videozinho de um pastor chamado Francis Chan no YouTube, onde ele faz um exemplo de uma corda. E no comecinho da corda, deixa eu pegar aqui para ver se eu consigo tirar aqui. Então ele, salva-me, Senhor, aqui. Eu vou tirar aqui para dar de aqui. Aqui, ó. No comecinho da corda é como se esse pouquinho aqui da corda, aonde está meu dedo, fosse o período que você passa aqui na terra. E vamos supor que essa corda fosse até o outro lado da rua, e o restante dessa corda é a eternidade. E você passa a vida toda, a única vida que você tem, pensando nesse pingo de tempo que você passa aqui na terra, e você não se prepara para esse tempo enorme que você vai passar na eternidade, sendo que você só tem essa vida, e após essa vida só existem dois lugares para você ir: céu ou inferno. É por isso que Jesus chama esse homem aqui de que, irmãos? De louco. A nossa sociedade é uma sociedade louca. Louco. Essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? É isso que acontece com a maioria das pessoas que morrem, que estão morrendo hoje. Elas morrem nesse estado de loucura. Elas estudaram, elas trabalharam, elas criaram famílias, elas tiveram filhos, elas tiveram filhas, elas tinham às vezes um grande nome na terra, mas elas não tinham
o nome no céu. Aquele rico, semelhantemente a esse, do rico e do Lázaro, ele não tinha um nome no céu. O que definia ele era o que? Ele era rico. Lázaro não. O que definia ele é que ele tinha um nome escrito no livro da vida. Lázaro. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço pelo nome. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu só contei essa parábola para mostrar que tem pessoas que pensam: não, você pode ser pobre em espírito e buscar riquezas. Não pode. Se você é pobre em espírito, você depende de Cristo para tudo. E muitas vezes um pobre em espírito, pelo fato dele ser pobre em espírito e generoso, Jesus vai conceder recursos para ele, para que ele continue a ser generoso. Que a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Quem traz alívio aos outros, alívio receberá. Se Jesus quer lhe usar para a glória dele, na obra dele, para trazer alívio a outros, ele pode sim enviar recursos para que esses recursos cheguem nas suas mãos e não no seu coração e sejam usados para a glória de Deus. É por isso que as ofertas eram depositadas aos pés dos apóstolos, como sinal de que aquele dinheiro não estava no coração deles, estava ali para ser usado para a glória de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo orou por um cristão chamado Gaio, e ele disse: eu desejo que você seja próspero, como próspera é a tua alma. Mas um cristão não busca riquezas, porque os que querem ficar ricos caem em tentação. Então só o desejo de ficar rico, se você quer ficar rico, você não vai cair, você já caiu. Cai em tentação, em ciladas, em concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na ruína e na perdição. Então só o desejo de ficar rico já é diabólico. Porque se você não está contente com o que você tem hoje, você não estará contente ainda que você tenha o quádruplo, o quíntuplo, décimo. Se você ganhar hoje 50 salários mínimos, você vai para casa com seus 50 salários mínimos e com seu coração vazio. Porque nada preenche o vazio do coração a não ser Jesus. Então, vamos rapidamente voltar para Mateus 5. Porque cada bem-aventurança, irmãos, ela depende da outra. As bem-aventuranças, elas seguem uma sequência lógica. A primeira bem-aventurança, ela não está aqui por acaso. Uma pessoa só começa a ter um relacionamento com Deus quando ela reconhece quem ela é diante de Deus e ela se achega à presença de Deus vazia. Então ela pode começar um relacionamento com Deus através do arrependimento e da fé e da justificação pelo sangue de Jesus. É assim que o publicano, como nós vimos na semana passada, começou um relacionamento com Deus. Ele veio ao templo com o propósito de orar, ele não ousava levantar os olhos aos céus, ele batia no peito e dizia: "Oh Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador." E Jesus disse: esse desceu para a sua casa justificado. Esse desceu para a sua casa com Deus. Esse iniciou um relacionamento com Deus, porque dos pobres em espírito é o reino dos céus. E uma vez que uma pessoa está na presença de Deus, ela está vazia de si mesma,
ela está vazia da sua justiça, de toda desculpa para o pecado, como aquele fariseu na parábola do bom samaritano, que querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quando você tira todas as desculpas para o pecado e vem a Cristo com o coração genuinamente arrependido e contrito de coração, na presença de Deus, inevitavelmente, quando Cristo se revelar a você e esvaziar você de você mesmo, como ele fez com Saulo de Tarso, que era fariseu, que era hebreu de hebreus, que era da tribo de Benjamim, que tinha aprendido aos pés de Gamaliel, que era irrepreensível na lei. Quando ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e Jesus tirou todo aquele orgulho dele, toda aquela avareza dele, toda aquela altivez que ele tinha no coração, toda aquela arrogância que ele tinha, ele respirava ameaças contra os discípulos. Quando Jesus fez Saulo cair por terra e colocou ele numa causa humilde, cego, humilhado, sendo esvaziado, o apóstolo Paulo, em pobreza de espírito, ele começou a fazer o quê? A orar. Oh, mas ele não era aquele que era arrogante, que fazia as coisas na força do seu braço, que prendia os cristãos, mas agora ele estava orando, dependendo de Cristo para tudo. E uma vez que você tem os seus olhos espirituais abertos, você nasce de novo. E nós não estávamos no nascimento de Gabriel hoje, mas uma certeza nós temos. Sabe qual é? Que Gabriel chorou. Amém? Amém. E assim como no primeiro nascimento nós nascemos chorando, assim é também no segundo. Quando Jesus abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos quem nós somos e quem Ele é, e o tamanho da maldade do pecado que cometemos contra Ele, inevitavelmente nós choraremos. É por isso que a segunda bem-aventurança é consequência da primeira. Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aquele que está em pobreza de espírito, na presença de Deus. Isso aqui tudo é o que está acontecendo entre o cristão e Deus. Ele começa a chorar quando ele enxerga o que os seus pecados fizeram com Jesus na cruz. Ele começa a chorar, não a sorrir, mas a chorar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E eu tenho pouco tempo, e eu queria falar rapidamente com os irmãos o que é esse choro. Que choro bendito é esse que o Senhor Jesus está falando, porque nem todo choro é bem-aventurado. Não é toda tristeza que é bem-aventurada. Existe tristeza que é amaldiçoada. Em 2 Coríntios 7,10, vamos lá? O apóstolo Paulo vai fazer essa distinção entre a verdadeira tristeza e a falsa tristeza. Entre a verdadeira contrição e a falsa contrição. 2 Coríntios 7, verso 10. Eu vou ler a partir do verso 9. Agora folgo, não porque fostes contristados. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não me alegro com a tristeza de vocês. Eu não quero o sofrimento de vocês, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Eu me alegro porque essa tristeza momentânea está operando em vocês a verdadeira alegria. Pois fostes contristados,
segundo Deus. Olha que coisa. De maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. É esse o choro bem-aventurado, é o choro que Deus gera no coração do pecador. É a tristeza que se transforma em alegria, porque Jesus oferece o vinho melhor por último. Primeiro vem a tristeza, depois vem a alegria. Porque, verso 10, a tristeza segundo Deus. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Essa é a segunda bem-aventurança. Esse é o choro que Jesus descreve como feliz. Porque a tristeza segundo Deus. Que tristeza é essa segundo Deus? É quando o Espírito Santo invade você. É isso mesmo, o Espírito Santo entra em você e ele passa a fazer de forma soberana, ele passa a fazer você sentir o que Jesus está sentindo com o pecado que está no coração, que ele agora está habitando. O Espírito Santo, ele entra, é por isso que é a tristeza segundo Deus, não é uma tristeza baseada nas emoções humanas, não é uma tristeza porque, meu namorado me largou, eu perdi o emprego, tudo é errado na minha vida. Não, é uma tristeza que é operada pelo Espírito Santo de Deus. É quando o Espírito Santo entra no pecador e convence ele do pecado, da justiça e do juízo. É quando o Espírito Santo mostra todo o pus do nosso coração, toda a maldade que existe em nós, da qual ninguém se arrepende. Olha que coisa! Ninguém se arrepende de ter se arrependido. Não existe uma alma que foi até Jesus e se decepcionou. Não existe um pecador que foi até Jesus em sinceridade de coração e foi desprezado por ele. A tal ponto que Jesus, é uma passagem que descreve essa bem-aventurança, ele trata com honra uma prostituta. E o fariseu que estava na casa pensou consigo mesmo: se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não trataria ela dessa forma. Porque ela estava lavando os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. Ela estava chorando, em prantos, se arrependendo do seu pecado. E Jesus disse para Simão: Simão, vem cá. Certo homem tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, outro devia 50 denários. E o credor, ele perdoou as 2 dívidas. O dono das dívidas, ele perdoou as 2 dívidas. Ele perdoou o que devia 500, ele perdoou o que devia 50. Qual dos 2 foi mais grato pelo perdão da dívida? Aí Simão responde: sim, o que devia 500. Aí Jesus responde: pois bem, Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu ósculo, você nem me cumprimentou. Essa mulher, desde que ela chegou aqui, ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugá-las com os seus cabelos, pois eu digo que os muitos pecados dessa mulher lhe são perdoados. Porque, Simão, a quem pouco é perdoado, pouco ama. A quem muito é perdoado, muito ama. O que Jesus estava dizendo é: quanto mais você reconhece que você é um pecador, mais você enxerga a sua necessidade desesperadora de Cristo.
E aqui ele diz: da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de ir a Cristo. Muito pelo contrário, as pessoas sentem profundo remorso. Perceba a palavra remorso, por não terem ido a Cristo. Profundo remorso. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, essa é a tristeza que não é bem-aventurada, é a tristeza do mundo. Que tristeza é essa? É a tristeza que Paulo diz em Gálatas 6:7, que o homem plantar, ele colherá. Quem planta da carne colhe corrupção. Quem planta do Espírito colhe a vida eterna. Então, se você plantou pecado, você vai colher tristeza. Mas o fato de você estar triste não significa que você está arrependido. Porque o remorso também é uma tristeza. Mas a diferença é que o remorso te leva para longe de Deus. Olha o que o remorso fez com Judas. Levou Judas para longe de Deus. Enquanto o arrependimento trouxe Pedro para perto de Deus. Essa é a diferença entre o verdadeiro choro e o falso choro. A Bíblia diz que Esaú buscou arrependimento com lágrimas, mas ele não achou. Então existe um choro que é falso. Existe choro que é diabólico. Diabólico. Existe choro que é fingido. Esse não é um choro bem-aventurado. Judas, ele chorou, mas ele não era bem-aventurado. Então, o que o Senhor Jesus quis dizer quando ele diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados? Eu queria convidar os irmãos a passarem por algumas passagens comigo. A primeira, Salmo 35. Salmo 30, verso 5. Eu creio que todos os irmãos já conhecem essa passagem. Salmo 35. Salmo 30, verso 5, diz assim: porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Quando você peca, não se engane. Deus se ira. Mas na graça de Deus está a vida. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O choro, olha o choro bem-aventurado aqui. O choro pode durar uma noite. O que significa isso? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existem momentos em que Deus prepara para que nós choremos pelos nossos pecados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o consolo de Deus. Aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Essa é a diferença do arrependimento para o remorso. O remorso é tristeza sobre tristeza. O arrependimento é tristeza, frutos dignos de arrependimento e alegria. Porque a festa diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Então, quando um pecador de fato se arrepende, ele se alegra. Porque Deus se alegra com o arrependimento dele. E Deus traz a felicidade para o coração dele. É por isso que Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Agora vamos abrir no Salmo 126. Salmo 126. Eu vou correr por causa do horário. Salmo 126, verso
5 e 6. Salmo 126, versos 5 e 6. Perceba que aqui nós vamos ver a ideia do plantio e da colheita. De você plantar e colher. De você plantar arrependimento e colher alegria. De você plantar lágrimas e colher alegria. Quem não se lembra daquele louvor, se não me engano, é de Kleber Lucas, que diz assim: pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. É isso que significa essa bem-aventurança. Os que choram aos pés da cruz. Os que semeiam em lágrimas, verso 5. Os que plantam em lágrimas cegarão com alegria. Ou seja, enquanto os ímpios estão se banqueteando no pecado, nos prazeres da vida, da imoralidade, das luxúrias, da avareza, o que é que um crente piedoso está fazendo? Ele está chorando. Em primeiro lugar, pelos seus pecados. E quando tudo está bem com ele, é por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Quando tudo está bem com ele, Deus, ainda que ele esteja feliz com Jesus, ele vai olhar ao seu redor e ele vai começar a chorar. Porque ele vai encontrar um ente querido que está indo para o inferno. Isso é motivo de choro. Ele vai encontrar um vizinho que não conhece Jesus. Isso é motivo de choro. Ele vai encontrar uma sociedade que está se degradando no pecado. Isso é motivo de choro. Então, um cristão, ele sempre chora. Jesus chorou. Em João 11, nós vemos que Jesus chorou. Esse é um versículo da Bíblia. Por isso que o cristão, ele chora. O salmista Davi, no Salmo 119, olha o que ele diz. Olha como Davi tinha zelo e amor por Deus e pela obra de evangelização. O Salmo 119 nos ensina isso. Olha a oração de Davi. Rios de águas correm dos meus olhos. Não é uma lágrimazinha, não. Davi dizia: rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não amam a tua lei, Senhor. Está no Salmo 119. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 4,19 que ele sofria dores de parto em oração para que Cristo fosse formado nos cristãos da Galácia. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Como foi que aquela mulher, como você acha que aquela mulher pecadora voltou para casa? Quando Jesus olhou para ela e disse: perdoados estão os seus pecados. Como você acha que aquela mulher voltou para casa? Cheia de alegria. Porque ela plantou chorando, ela colheu sorrindo. Então você nunca vai colher algo que você não plantou. Você nunca vai colher restauração se você não plantar arrependimento. Sua comunhão com Deus nunca vai ser restaurada se você não se arrepender. Você nunca vai reencontrar o primeiro amor se você não se lembrar de onde caíste, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Sem isso, o primeiro amor não é nem encontrado. Lembra-te, pois, de onde caíste. Depois ele diz: arrepende-te. Depois ele diz: e volta ao primeiro amor. Volta para o lugar aonde Jesus era o primeiro lugar no seu coração. Volte ao primeiro amor. Agora vamos abrir em Ezequiel. Passe só alguns livros. Ezequiel 36.
Ezequiel 36, verso 31. Eu vou ler rápido para a gente concluir. Ezequiel 36, 31. Ezequiel 36, 31 descreve essa bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Aqui Ezequiel está profetizando a obra de regeneração. Quando o Espírito Santo vem morar no coração do pecador, quando Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, qual é o fruto do coração na vida de um cristão? Verso 31. Olhe como um cristão se lembra do seu passado. Não é vindo aqui na frente da igreja se exaltando, não, porque eu era traficante, porque eu era isso, porque eu era aquilo, e hoje Deus me honrou, olha o que Deus fez na minha vida. Não, irmão. É isso que o Espírito Santo faz. Ele faz a gente se lembrar dos nossos maus caminhos, dos nossos maus feitos que não foram bons. E tereis nojo. Você já sentiu isso de você? Nojo. E tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. É isso que é essa bem-aventurança. O Espírito Santo colocando em mim nojo de mim mesmo. Nojo, nojo, nojo. Não é se lembrar do pecado com saudade, como aqueles irmãos que saíram do Egito e ficaram se lembrando dos pepinos, dos melões, lá em Números 11. Não. Não é achar que o seu passado é motivo para você se gloriar. O pecado não ensina nada para ninguém. Quem ensina é Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos nossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades, das vossas abominações. Quem se lembra do filme Paulo, apóstolo de Cristo? O que é que tirava o sono de Paulo? É isso aqui. É esse choro, essa bem-aventurança, é isso aqui que Ezequiel está falando. Por que você vê lá no filme Paulo, apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo sem dormir, suando de noite, se lembrando de quando ele era Saulo? É isso que o cristão deve sentir. Nojo. José tem que sentir nojo de José, do velho José. Nojo. Desespero. Até que Jesus me glorifique. Verso 32, não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. É isso que ele diz, não é por amor a vocês, é por amor ao meu nome. O apóstolo Paulo, quando ele fala da salvação em Efésios 2,6, ele diz que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para que ele demonstrasse a sua bondade para conosco. Deus, quando nos regenera, ele nos faz assentar ao lado de Cristo. Então, quando Deus olha para um cristão, ele já vê um cristão no seu estado de salvação. Porque ele é bom. Porque ele quer que o seu nome seja glorificado na salvação de pecadores. Para mostrar nos séculos vindouros as supremas riquezas da sua graça. Maravilhosa. Por isso que é por amor ao nome dele, que até isso é um presente de Deus. Porque a tendência natural é o homem amar a si mesmo. E o agir sobrenatural é o homem sentir nojo de si mesmo. Nojo, arrependimento. Foi isso que Pedro sentiu quando ele, caindo em si, chorou amargamente. Ele sentiu nojo. E aquele choro que Pedro chorou é um choro que tira a água podre de a expressão no grego amargamente. É um choro que tira a água podre.
É o choro que tira a água suja, é o choro que purifica o coração, é o choro que purifica a alma, é o choro que tira a mágoa, o rancor, a amargura. Zacarias 12:10. Quem aqui conhece o livro de Zacarias? Antes de Malaquias. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 12:10. Zacarias 12, verso 10. Lembrando que a expressão usada para mostrar essa palavra choro, aqui por Mateus, é a expressão mais forte na língua grega para mostrar o choro. É o choro do luto. Então esse choro aqui não é qualquer choro. É o choro do desespero. Quando você vê um pai chorando no enterro do seu filho. É essa a intensidade do choro. Então, uma genuína conversão não é qualquer tristeza. Ah, eu pequei. Ah, eu pequei. Não. É um desespero. Miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? É o pesar pelo pecado. É o desespero, são as lágrimas. E sobre a casa de Davi, Zacarias 12:10, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, Jesus, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O que significa esse versículo? Quando o Espírito Santo descer sobre o pecador, e o pecador olhar para Jesus crucificado, e enxergar pelo Espírito Santo que Jesus foi crucificado pelo seu pecado, então ele vai chorar. O Espírito Santo vai fazer esse pecador chorar ao olhar Jesus sendo moído na cruz, como se ele estivesse chorando no velório do seu único filho. Tamanho vai ser a intensidade da tristeza que o Espírito Santo vai gerar no coração desse pecador. O Espírito Santo vai fazer ele olhar para Jesus e enxergar Jesus sendo morto no nosso lugar, no meu lugar. E ele vai entender, não, essa cruz era minha. Eu que deveria estar na cruz. Não só na cruz, mas por toda a eternidade sofrendo no inferno. Algo muito pior do que uma cruz. Eu merecia estar na condenação eterna. E ele deu a sua vida por mim, para que eu então agora viva a minha vida por amor a ele. É isso que se resume essa bem-aventurança. É o choro que traz o consolo do perdão, o consolo da presença de Deus nas nossas vidas. Porque serão consolados. Vamos concluir agora só essa expressão consolo. Que esse consolo, ele tem duas esferas temporais. Aqui nessa vida, o crente é consolado. E na eternidade, o crente também é consolado. Aqui nessa vida, Romanos 8:26. Romanos 8:26, o apóstolo Paulo diz: quando é que o cristão é consolado? No momento que ele chora. Romanos 8:26, olha como o Espírito Santo gera arrependimento, como o Espírito Santo gera essas lágrimas bem-aventuradas. Nós aprendemos ontem sobre a oração, como nós devemos pedir a Jesus que nos ensine a orar, pedir a Jesus que nos faça depender dele em oração para tudo.
como nós devemos ter o hábito de orar sem cessar. E é o Espírito Santo que ora por nós. Por isso que tem até alguns cantores evangélicos que se desviaram, que tem até umas músicas legais, bíblicas. Não legais, mas bíblicas. Como aquela: Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Essa música é bíblica. Esse versículo aqui, Romanos 8, 26. Vamos ler? E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Nós somos o quê? Fracos. Não somos fortes. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo em oração que derrete o nosso coração e faz as lágrimas purificarem o nosso coração. Por isso a importância de recorrermos ao lugar secreto de oração, de termos o hábito de orar, para que o Espírito Santo gere esses gemidos. O que são esses gemidos inexprimíveis? Falar em línguas estranhas, alabaxá, baixúria, canto? Não é isso não. Esses gemidos inexprimíveis fala de gemidos que não podem ser expressos por palavras, sentimentos fortes na presença do Deus vivo. Apocalipse 21, 4, a última passagem, penúltima, perdão, para ser fiel. Apocalipse 21, 4. Quando Deus enxugará dos nossos olhos, perceba como essa bem-aventurança, ela permeia toda a vida do cristão, do novo nascimento até a sua entrada no céu. De tal maneira que o crente chega no céu com Deus enxugando suas lágrimas na terra. Verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Deus, Jesus, como um pai, limpará dos olhos do cristão toda lágrima. Esse é o consolo final e definitivo. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse é o consolo de Deus. Saber que um dia Ele irá cessar todo o nosso sofrimento quando abrirmos os nossos olhos na bem-aventurança eterna. E eu queria concluir com um versículo que tem essa palavra consolo. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. E eu queria perguntar para você: você quer ser consolado quando você fechar os olhos nessa terra e Jesus te consolar, enxugar dos seus olhos toda lágrima após uma vida de sofrimentos? Ou você quer ser consolado aqui nessa vida e o diabo enxugar suas lágrimas aqui e agora e fazer de você uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da vida, e você viver regaladamente, feliz, sem chorar, e morrer, e então acordar num lugar aonde existe choro e ranger de dentes, mas essa lágrima jamais terá fim? É a última passagem que vamos ler, Lucas 16, 24. É a passagem que fala de consolo
mas já do outro lado da eternidade. Lucas 16, 24, para a gente concluir. São 8h45. Lucas 16, 24. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Lucas 16, 25. Lucas 16, 25. Lucas 16, verso 25. Preste atenção. Você vai chorar aqui e ser consolado no céu, ou você vai sorrir aqui, ser consolado aqui e chorar no inferno? Porque só existem essas duas possibilidades. A grande questão é que amanhã mesmo de manhã a gente já vai acordar e vai se esquecer disso, e o diabo vai esfregar a prosperidade do ímpio na nossa cara, e a gente já vai ser tentado de novo a pensar. 16, 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Vocês estão percebendo o que é que o rico está ouvindo? Filho, você não se arrependeu, você não chorou, você não sofreu. Está escrito: o justo é salvo. 1 Pedro 4, 18. O justo é salvo por meio de muitas dificuldades. Importa-nos que entremos no reino dos céus por meio de muitas tribulações. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Esse homem aqui, ele viveu a vida inteira recebendo consolos, recebendo bênçãos materiais, recebendo inúmeros consolos da providência de Deus, mas não recebendo o arrependimento. E Lázaro somente males. Ou seja, se lembre, rico, que Lázaro, do ponto de vista humano aqui na terra, só recebeu males. Ele não teve os consolos que você teve. Concluindo agora. E agora, este é consolado. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Lázaro chorou durante toda a vida dele. Lázaro chorou de arrependimento. Lázaro chorou para fazer a vontade de Deus, e por isso Lázaro sofreu. Mas agora Lázaro morreu, e se cumpriu a passagem que a gente leu. Deus enxugou dos seus olhos toda lágrima. Agora Lázaro parou de chorar, mas agora o rico começou a chorar. Olha aqui: e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. O que o pai Abraão está dizendo é: você não pode mais sair de onde você está. Nem Lázaro pode sair de onde ele está. Então eu pergunto: aonde você quer ser consolado? No céu ou na terra? Jesus, quando estava indo para a cruz, se deparou com algumas mulheres que estavam chorando, batendo nos seus peitos e chorando, olhando para Jesus. E Jesus disse para essas mulheres: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês, pelos vossos filhos e pelas vossas filhas, porque se em lenho verde estão fazendo isso, imagine o que não vão fazer com lenho seco. Se eu, que não tenho pecado, estou sofrendo isso quando estou carregando o peso do pecado do mundo, imagine o que acontecerá com aqueles que morrerem
sendo pecadores e culpados debaixo da ira de Deus. Horrenda coisa é cair das mãos do Deus vivo. Por isso que ele diz: não chorem por mim, chorem por vocês. Os seus pecados, chorem em contrição e arrependimento. Porque aqueles que choram serão consolados. Aqueles que se arrependem são perdoados. Vamos orar? Senhor Deus, perdoa, Senhor, todas as vezes que te entristecemos e todas as vezes que pecamos contra Ti e contra Ti somente. Que o Senhor possa nos dar as lágrimas de Davi, no Salmo 51, aquele salmo bendito que nos ensina que não há fundo do poço que Jesus não possa resgatar, que não há pecado que Deus não possa perdoar, e não há situação em que um filho de Deus se encontre que Deus não possa resgatar e restaurar. Que o Senhor possa, Senhor, restaurar a nossa comunhão contigo por meio de frutos dignos de arrependimento, Pai. Por meio de um choro que é fruto do arrependimento, Senhor. Nos dá, Jesus, essas lágrimas que lavam o coração. Essas lágrimas, Santo Jesus, que tiram a malícia, que tiram a impureza e que nos fazem semelhantes a crianças. Como diz a Tua palavra, Senhor, nós devemos ser meninos na malícia e adultos no entendimento. Naquilo que Te glorifica devemos ser maduros, Senhor, mas naquilo que Te ofende